A paz e a graça, irmãos e amigos, mais uma vez aqui, reunidos para ministrarmos a palavra do Senhor, para estudarmos a palavra do Senhor, para meditarmos na palavra do Senhor. No estudo anterior, no vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre os 17 livros proféticos. Falamos um pouco das profecias, da importância histórica de cada um deles, da representatividade de cada um deles, até os tempos de João, o Batista, aquele que batizava. Falamos do testemunho público que Jesus dera de João, que ele era muito mais do que um profeta, do reconhecimento de Jesus por esse profeta. Falamos como esses profetas eles se classificavam, e sabemos que na Bíblia, além desses profetas que nós citamos, existiram outros profetas importantes também, como é o caso do profeta Moisés, Elias, Eliseu, Samuel, profetisas também, como a própria profetisa Ana, enfim, homens e mulheres que foram canais de Deus em sua geração. E eu gostaria, irmãos, neste vídeo, neste estudo, neste momento em que vamos passar juntos, com este mesmo propósito de falar do Senhor e adorar ao Senhor, eu queria falar também hoje sobre um profeta. Aliás, ele é muito mais do que um profeta. Um rei, ele é muito mais do que um rei. Um sacerdote? Não, ele é muito mais do que um sacerdote. Eu queria falar nesse vídeo sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sempre foi, ele é e ele sempre será o único que traz sobre si todos os ofícios. Os ofícios mais importantes naquela época para a nação de Israel eram estes: profeta, sacerdote e rei. E Jesus foi o único que trouxe, que traz e sempre trará em si todos esses ofícios. Ele foi profeta. Profeta era o porta-voz de Deus na terra, era a própria intervenção divina, era aquele homem que diz, assim diz o Senhor, e dava a direção espiritual para o povo. Esse era o profeta. O rei era o gestor, o administrador, aquele que tinha ali os seus súditos e o seu exército. E o sacerdote era o mediador, era aquele que fazia a conexão com Deus. Esse era o sacerdote, aquele que intercedia pelo povo. Eu quero falar hoje sobre o tríplice ofício de Jesus Cristo. E para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia para lermos a sua Bíblia Sagrada, para lermos juntos uma profecia que está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo, estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Senhor, nós queremos, diante dessas palavras, nós queremos te glorificar e dizer que reconhecemos que tu és o tudo, que tu és a razão da nossa existência, a razão do nosso louvor,
nós te amamos, nós entendemos que nós não podemos fazer nada nesta vida que não seja através de Ti. Obrigado porque até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigado pela Tua presença, pela Tua a paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão, pelos livramentos, aqueles que nós nem temos consciência. Sabemos que o Senhor está nos guardando e nos protegendo. Nós queremos Te glorificar, dizer que somos Teus, propriedades do Senhor. Quero abençoar cada família, cada casa que está recebendo esta palavra. Queremos também interceder, ó Pai, por aqueles que estão chorando o luto dos seus parentes, dos seus amigos que se foram nessa crise, nessa pandemia. Nós queremos pedir ao Teu Santo Espírito que os abençoe, que os conforte, que os console e nos guie na ministração desta palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, Isaías profetizou acerca do nascimento de Cristo há quase 800 anos antes. Ele profetizou o nascimento desse menino que viria como uma grande fonte de bênção e de luz para abençoar o mundo, a nação. Em Isaías 7,14 ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. O objetivo desse estudo é entender e mostrar que todas as coisas elas estão conectadas, os pontos, os acontecimentos, a história, elas estão muito bem relacionadas, muito bem encaixadas. Um quebra-cabeça perfeito. As peças elas se encaixam. E Isaías, ele profetiza acerca do nascimento de Cristo. E nós vamos ver o cumprimento dessa profecia lá no Evangelho de Lucas, por exemplo, que diz que ali na região da Galileia, em uma cidade chamada Nazaré, havia uma virgem cujo nome era Maria, e Deus envia o anjo Gabriel para anunciar a Maria, dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que o teu ventre conceberás e dará à luz um filho, este se chamará Jesus. O Senhor é a salvação. Isso está em Lucas, no capítulo 1. Então o anjo Gabriel diz: não temas, e ainda diz de que forma esse menino será gerado. Eis que descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então ele anuncia, ele faz o anúncio do nascimento deste menino que Isaías já profetizava há quase 800 anos atrás. Olha que coisa tremenda e poderosa, irmãos. Que coisa linda é a palavra de Deus. Mas Maria estava neste exato momento do anúncio do anjo Gabriel em Nazaré. E há uma outra profecia que diz assim: em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Olha que coisa tremenda o que ele diz aqui, que Jesus não tem número de dias.
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ele já existia. Bom, se o anúncio foi feito na Galileia, em Nazaré, algo precisava acontecer para que Maria então estivesse em Belém da Judéia. E Deus, ele controla a história e todas as coisas e faz com que um homem, um governador, ele, naquela época, ele baixe ali um decreto do César Augusto, que baixe um decreto para que todas as pessoas pudessem se alistar em sua própria cidade de origem. Ele está fazendo um censo. Então José, Maria, eles saem de Nazaré, da Galileia, e eles sobem agora para a região da Judéia, para Belém, para a cidade de Davi, para que mais uma profecia pudesse se cumprir. Então eles estão agora em Belém, a cidade de Davi, a casa do pão, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E eles chegam ali em Belém. Aquela criança nasce. E ele cumpre todos os rituais judaicos da época, a Bíblia diz isso. Jesus, ao 8º dia, ele foi circuncidado. Passados os dias da purificação de Maria, ele foi apresentado ao sacerdote, levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. E você sabe que foram ali os magos para adorar a criança, levaram ali incenso, ouro e mirra, e Herodes, ele fica furioso. Então ele manda matar todos os meninos nascidos em Belém de 2 anos para baixo, porque ele intentava no seu coração matar Jesus. Episódio esse, um momento histórico, um momento da história que ficou registrado como a matança dos inocentes, onde Herodes ele manda matar as criancinhas, um verdadeiro genocida, porque o intento dele era matar Jesus. E por intervenção divina, o anjo do Senhor aparece a José e diz para ele fugir para o deserto, porque a criança corria risco de vida e que ficasse lá até segunda ordem. E assim aconteceu. José agora volta do deserto para a Galileia. Jesus ele cresce, se fortalece em Deus. Aos 12 anos ele é encontrado em meio a doutores e mestres da lei, ensinando aos 12 anos de idade. Chegar ao momento do seu batismo, ele foi batizado por João Batista já naquela época, ali no Rio Jordão. E depois do seu batismo, irmãos, ele vai ser tentado por 40 dias no deserto. E aqui eu entendo algumas coisas, a Bíblia é bem detalhista. Por 40 dias. Então eu entendo que todo deserto, ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. Ele é passageiro, viu? O deserto, ele é passageiro. A segunda coisa que eu aprendo é que Jesus ele foi guiado, ele era guiado pelo Espírito Santo. A melhor coisa dessa vida, irmãos, é deixar que Deus nos guie. Não é o nosso próprio conhecimento, não é a nossa técnica, não é o nosso know-how, é o Espírito Santo que nos guia. Segundo, que nós observamos que ele venceu as tentações, venceu ao inimigo das nossas almas através da palavra.
a importância de estar cheio da palavra, de estar nos alimentando da palavra. Então nós aprendemos tudo isso com Jesus. Então Jesus ele vai para o deserto, ele passa 40 dias sendo tentado e ele volta do deserto e ele vai para Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, dois acontecimentos ali tremendos. Primeiro é que ele entra na sinagoga, num dia de sábado, como era de costume, e ali ele abre o livro do profeta Isaías no capítulo 61, e mais uma vez a profecia se cumpre, onde ele declara, no Evangelho de Lucas 4,16, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Então ele declara a profecia de Isaías, do profeta messiânico. Mais uma vez a profecia se cumpre. Ali Jesus começa a dar início ao seu ministério na terra. O segundo acontecimento importante também é que Jesus foi expulso de Nazaré, e é por isso que ele é o Nazareno. Esse termo Nazareno, quando Nicodemos fala Nazareno, fala disso, o rejeitado, o desprezado. Então ele foi desprezado pelos seus. Então ele sai de Nazaré, ele é expulso, ele é rejeitado. Ali ele é o Nazareno e ele vai agora para Cafarnaum. E aqui mais uma profecia se cumpre. Isaías 9:7, que diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que andavam e habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Então Jesus chega como uma grande fonte de luz. Olha como as profecias vão se cumprindo em Cristo. Zacarias 9:9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Outra profecia que fala acerca do Filho de Deus, que Jesus entraria montado num jumento, e a gente vê isso lá em Mateus 21, capítulo 9, olha que coisa tremenda, quando Jesus entra em Jerusalém, montado ali num jumentinho. Olha como os ofícios de Jesus eles se cumprem. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam uns aos outros: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. O profeta Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Lucas 19:36 é mais detalhista e diz assim: ele entra em Jerusalém aclamado: bendito o Rei. Profeta e Rei. Então Jesus ele entra em Jerusalém, ele nasce, ele exerce o seu ministério, ele entra em Jerusalém e se aproxima a hora da sua obra redentora, para que o terceiro ofício se cumpra. Em Isaías
11:2 diz que os 7 Espíritos de Deus estão sobre ele. O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus sobre a vida deste rei, sobre a vida deste profeta. Jesus agora, ele está no Calvário. Ele já tinha sido traído por 30 moedas de prata, também para que se cumprisse a profecia. Cuspido, maltratado, também para que se cumprisse a profecia. Ele estava agora entre salteadores, para também que se cumprisse a profecia. E ali Jesus exclama algumas coisas, dentre elas eu gostaria de destacar para entrarmos no terceiro ofício do sacerdote. Eu disse para você que o sacerdote, você sabe disso, é aquele que intercede pelo povo, por si mesmo e pelo povo. Quando ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ali ele entrega a sua própria vida. Ele derrama o seu próprio sangue. Como diz lá em Isaías, no capítulo 53, de 1 a 12. Então ele entrega a sua própria vida. Ele derrama o seu sangue. Não foi sangue de bode, não foi sangue de animais. Foi o sangue dele próprio. E a Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo. E a partir dali nós temos livre acesso ao Pai. A obra de redenção completa e plena se cumpre em Jesus Cristo. Não precisamos mais de sacerdote para oferecer sacrifícios por nós, uma vez por ano. Não, a redenção já foi feita. E ele se torna agora o sumo sacerdote. Ele é o ministro do santuário. Ele é o único mediador agora entre Deus e o homem. Diz a palavra do Senhor, e a carta aos Hebreus, no capítulo 7 e no capítulo 8, diz que ele é o sumo sacerdote. Ele está sentado à destra da majestade de Deus com seu cetro de justiça. O nosso sumo sacerdote. O profeta, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o único mediador entre Deus e o homem. Ninguém, irmãos, por mais altruísta que tenha sido nesta terra, ninguém foi capaz de entregar a sua própria vida pelo mais vil pecador. Ninguém. Somente Ele, o nosso sumo sacerdote. Por isso que Ele deve ser e Ele é adorado. E essa palavra, eu amo essa palavra. Filipenses 2, capítulo 9, do 5 ao 9, diz assim: Filipenses. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, sendo ele Deus, não julgou, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de
todo nome, de todo profeta, de todo rei, de todo sacerdote, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é profeta, ele é o porta-voz, ele é quem dá a direção. Quando ele foi batizado, os céus se abriram e uma grande alta voz testificou acerca de Jesus, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Ele é o profeta, é ele quem dá a direção, escutai-o. Ele é rei, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. E todo rei tem o teu cetro de justiça. Jesus está assentado num alto e sublime trono à destra da majestade de Deus. Ele é o rei e ele é o sacerdote, ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele profetizou acerca da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua volta. E sabe o que está escrito? Poderíamos aqui falar tantas profecias, somente do nascimento até a cruz, cerca de 25 profecias, e não daria tempo. Mas Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele mesmo disse que voltará para buscar os seus, para buscar a sua igreja. Portanto, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não lhe conheço, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei o que você tem passado, mas não perca a oportunidade, se você ainda não fez isso, de entregar sua vida para Ele. E você não precisa de muita coisa, basta apenas que você o confesse como seu único Senhor e Salvador. Peça a Ele: Deus, Senhor Jesus, entra no meu coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, farei morada, cearei com ele e ele comigo, terei relacionamento. Entrega a tua vida para Jesus. Aceite-o como seu único Senhor e Salvador. E se você já fez isso, eu quero dizer para você que as tribulações desta vida, elas não hão de se comparar com a glória futura. Aguenta mais um pouco. Ele está voltando. Todo olho verá. E escuta, a trombeta vai tocar, viu? Se prepara para encontrar com teu Deus nas alturas. A trombeta vai tocar. Os sinais estão às portas. Enche a tua botija de azeite. Sede prudente. Espera no Senhor, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Um beijo no teu coração. Fica na fé, fica com Deus, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Graça e paz, povo do avivamento.